Sejam bem-vindos a mais uma leitura bíblica sequencial das Escrituras Sagradas, numa programação que normalmente é ao vivo. Hoje não está sendo ao vivo. Mas lendo a Bíblia, falando a respeito da leitura que lemos, tirando algumas mensagens para o nosso coração. Então, se você gosta disso, venha para cá, vamos ler a Bíblia conosco. E só o fato de lermos a Bíblia juntos, já somos muito abençoados. Logo após a abertura, vamos para a Escritura. Pois bem, meus irmãos, nós estamos no segundo livro de Samuel, capítulo 17, a partir do primeiro verso, escritura sequencial que lemos de segunda a sábado. Portanto, vamos iniciar a leitura de hoje, primeiro verso do capítulo 17 do segundo livro de Samuel. Uzai impede Aitofel. Essa história é cheia de histórias paralelas, vários personagens que se juntam a Davi e a Absalão, que é a história principal. Aqui temos Uzai e Aitofel. Disse mais Aitofel a Absalão: deixa-me escolher 12.000 homens, e me levantarei e perseguirei a Davi esta noite. E irei sobre ele, pois está cansado e frouxo de mãos, e o espantarei, e fugirá todo o povo que está com ele, então ferirei somente o rei. E farei tornar a ti todo o povo, pois o homem a quem tu buscas é como se tornassem todos. Assim todo o povo estará em paz. E esta palavra pareceu boa aos olhos de Absalão e aos olhos de todos os anciãos de Israel. Agora, deixa-me parar a leitura para fazer um comentário. Você percebeu a que ponto chegou esse conselheiro chamado Aitofel? Quando ele se juntou com Absalão, ele pôs para fora todo o rancor que ele tinha acumulado ao longo da vida contra Davi, toda a insatisfação que ele tinha, e ele chegou ao ponto de pedir permissão para Absalão de dizer: me levantarei e perseguirei a Davi. Um homem que era um conselheiro de Davi, que tinha palavras boas para com Davi, e agora diz: me levantarei e perseguirei a Davi, e depois ele fala na sequência do diálogo: e matarei a Davi. Vamos dizer assim, ontem era amigo, hoje já está perseguindo e disposto a matar. E ele teria feito se ele tivesse tido a oportunidade. Que papel as pessoas se prezam e se entregam se prestam a esse papel, ser inimigo de um homem cujo coração Deus se agradava, que era Davi. Então a gente vê quão baixo o nível ele chegou, o nível daquele homem que quem esteve tão alto chegou a um nível tão baixo, de ódio, de rancor e de perseguição. É claro que a queda maior é de quem está mais alto. Por isso a Bíblia nos adverte dizendo: olha, quem está de pé, não caia. Esse conselho vale para todos nós, para cada um de nós. Quem está de pé, não caia, pois a queda é estrondosa. As palavras de Aitofel aqui revelam um caráter vingativo, amargo. Seu coração estava cheio de amargura, seu coração estava cheio de ódio de Davi. E por isso, um homem que ontem foi conselheiro, agora está odiando tanto. Eu estou realmente impressionado
quando eu li essa parte, principalmente o primeiro verso, porque parece chocante, ele nem ao menos se deu o trabalho de se esconder e dar conselhos e deixar que outros fizessem, implementassem. Não, ele quis ir, disse, me dá 12.000 soldados, deixa-me ajuntar 12.000 homens e vou perseguir e vou matar a Davi. E vou destruir, perseguir e matar, perseguir e matar. E aí a gente fica meio impressionado mesmo, gente. Agora, nós temos na sequência da história a continuação do outro conselheiro, que não era um conselheiro tão confiável assim, pois ele era um traidor, ele era um espia que estava trabalhando a favor de Davi. Nós vamos ver que isso até hoje é usado, Israel até hoje usa espias, usa esse método e tem agências especializadas para isso, para espionagem, mas nós vamos ver como é que ele procedeu. O segundo conselheiro, que na verdade era um espia. Verso de número 5, disse porém a Absalão, chamai agora também a Uzai, o arquita, e ouçamos também o que ele dirá. E chegando Uzai a Absalão, lhe falou Absalão, dizendo, desta maneira falou Aitofel, faremos conforme a sua palavra? Se não, fala tu. Então disse Uzai a Absalão, o conselho que Aitofel deu desta vez não é bom. Disse mais Uzai, bem conheces tu a teu pai e a seus homens que são valorosos e que estão com espírito amargurado, como a ursa no campo, roubada dos cachorros, e também teu pai é homem de guerra, e não passará a noite com o povo. E eis que agora estará escondido em alguma cova ou em qualquer outro lugar, e será que, caindo no princípio alguns dentre eles, cada um que o ouvir, então dirá, houve derrota no povo que segue a Absalão. Então até o homem valente, cujo coração é como o coração de leão, sem dúvida desmaiará, porque todo Israel sabe que teu pai é valoroso, e homens valentes os que estão com ele. Eu, porém, aconselho que, com toda a pressa, se ajunte a ti todo Israel, desde Dan até Berseba, em multidão como a areia do mar, e tu em pessoas vá com eles a peleja. Então iremos a ele, em qualquer lugar que se achar, facilmente cairemos sobre ele como o orvalho cai sobre a terra. E não ficará dele e de todos os homens que estão com ele, nem ainda um só. E se ele se retirar para alguma cidade, todo Israel levará cordas àquela cidade e arrastá-la-emos até ao ribeiro, até que não se ache ali nenhuma só pedrinha. Então disse Absalão e todos os homens de Israel, melhor é o conselho de Uzai o arquita do que o conselho de Aitofel, porque assim o Senhor ordenara para aniquilar o bom conselho de Aitofel, para que o Senhor trouxesse o mal sobre Absalão. Vamos comentar algumas coisas a respeito dessa parte do texto. Uzai era a favor de Davi, mas o conselho dele tanto buscava ganhar tempo, quanto também buscava favorecer Davi, né, ganhar tempo para Davi, como também tinha uma forma de mexer com o ego de Absalão. Veja só, vários elementos de onde eu baseei essa palavra. É que ele disse, tu mesmo vai, junta Israel todo, como a areia do mar, desde Dan até Berseba. É o mesmo que dizer assim do Brasil, junta o Brasil inteiro, todo o exército do Brasil, desde do arroio do Chuí até lá eu esqueci o nome do outro ponto extremo do Brasil, do Oiapoque, né, do Oiapoque ao Chuí. Quer dizer, os pontos mais extremos, do norte ao sul. No caso de Israel, dá em torno de 176 quilômetros naquele tempo.
176 quilômetros de norte a sul. Então, Uzai mexeu com o ego dele, dizendo, vamos ajuntar todo Israel, vamos como praia, como a areia da praia do mar, e você mesmo vai na frente, você é o rei, você vai ganhar essa batalha de uma maneira, e vai ficar orgulhoso disso, né? E é claro que o egoísmo de Absalão comprou a ideia dele. Uzai tinha tanta certeza que o plano não daria certo, que ele desistiu de Absalão quando ele não foi ouvido. É claro que ele foi desprezado, porque seu conselho não foi ouvido, e ele se sentiu menosprezado, mas ele sabia que não tinha a menor possibilidade, mesmo ajuntando Israel inteiro como praia da areia do mar, ele ainda não vencia. As palavras de Uzai, elas foram argumentos. Do ponto de vista argumentativo, os que gostam da advocacia, do argumento, das palavras, o discurso dele foi longo, mas foi muito bom, gente. Foi muito bem fundamentado. Então ele disse, olha, seu pai é como uma ursa ferida, você conhece ele. Você conhece que ele não vai, porque o primeiro conselheiro havia dito, o povo vai fugir e a gente mata só Davi. E aí Uzai disse, e Davi vai estar lá, por acaso? Davi vai se esconder, ele não vai ficar com o povo. Aí vai ter uma guerrinha civil, uns irmãos contra irmãos, e alguns vai vencer, e Absalão vai perder alguns soldados, e aí quando vê que alguns soldados morreram, então vai sair a notícia, e até o homem que tem coração de leão, o mais valente deles, vai desmaiar, vai morrer de medo, vai perder a moral, e aí então você está derrotado. O argumento de Uzai foi muito forte. Aí ele disse, não, vamos juntar todo mundo, por que só 12 mil? Vamos juntar todo mundo. Então veja só, gente, que Uzai, para trabalhar para Davi, ele não apenas não disse para não fazer, mas ele até aumentou a tempestade. Pois o irmão Branham não diz que para uma tempestade, para acalmar uma tempestade, para suplantar uma tempestade só com uma tempestade maior. Então, minha gente, o argumento dele foi muito bom. Mas não foi só um argumento, isso foi a voz de Deus. O curioso, gente, é que foi a voz de Deus. Foi o próprio Deus quem instruiu, quem pôs as palavras na boca de Uzai. Guarde esse nome, pois esse homem fez um papel muito importante na palavra, na Bíblia. Uzai. Uzai, o arquita. Agora, eu quero lembrar vocês que nós estávamos lendo a Bíblia e vemos que quando Davi fugiu e ele ficou sabendo que Aitofel se juntou, o conselheiro, que era um grande conselheiro, ele era parente de Betseba, ele tinha uma raivinha guardada lá por causa de Betseba. Então, ele era avô de Betseba, segundo a história. Quando Davi soube, na sua fuga, que Aitofel se juntou com Absalão, Davi fez uma oração. Sim, fez uma oração. E essa oração foi, Senhor, torne em loucura o conselho de Aitofel. Falamos disso ontem ou antes de ontem, na última semana, por aí assim. Torna em loucura o conselho de Aitofel. E assim porque não dava para mudar Aitofel de lado, a palavra dele era uma palavra toda a vida bem equilibrada, bem abalizada, o conselho dele era bom, ele tinha moral para dar conselhos para o rei, Israel todo gostava dele. Então o que é que Davi podia fazer a não ser orar a Deus e dizer, Senhor, transtorna, quer dizer, torna em loucura o conselho dele. E aí nós dizemos assim, não é que as palavras dele seriam um conselho loucura, que é o termo que a Bíblia usa, né? Capítulo 15, verso de número 31. Mas quem ouvisse o conselho sábio, tomaria como uma loucura. Foi justamente o que aconteceu. O conselho de Aitofel era bom, ele realmente, para Absalão ganhar, ele tinha que atacá-lo naquela hora, pois Davi estava desprevenido, sem força e realmente estava cansado. Mas Absalão
que estava sob a oração de Davi, pensou, o conselho de Uzai é melhor. E aí foi onde ele cometeu a sua loucura. Ou seja, Deus respondeu. Vimos uma outra coisa também. Quando Davi acabou de orar, dizendo, torne em loucura o conselho de Aitofel, aconteceu que Uzai chegou e disse, Davi, eu vou fugir com você. E aí Davi disse, não foge comigo não, volta para a cidade e seja lá um espia a meu favor. E o curioso, gente, é que foi assim que Davi orou, Uzai apareceu. A resposta foi imediata. É claro que não foi uma solução, pois Davi não pensou que ele seria o livramento, o instrumento de Deus usado para livrar. Davi nem pensou nisso, mas Deus já estava respondendo à oração de Davi. O curioso é isso, gente, a gente ora e acontece coisas logo em seguida, a gente nem associa com a oração, nem associa, mas sim, foi a oração de Davi, foi a oração na hora, a resposta de Deus, a presença de Uzai chegando lá. Talvez ele estava de joelhos, orando, e com os joelhos dobrados, e quando ele levantou os olhos, lá vinha Uzai, e Davi tomou como mais um acontecimento, mais um homem que se junta a mim, e disse, não fica junto comigo, volta e faz isso e tal. Como um estrategista, ele traçou o seu plano, mas era Deus tratando com a situação. Aí na Bíblia, no capítulo 17, verso 16, diz assim, porém assim o Senhor ordenara para aniquilar o bom conselho de Aitofel. Quem, em sã consciência, iria ignorar o conselho de Aitofel, um homem idoso, já bem vivido, cheio de bom conselho, para acatar o conselho do Uzai, que eles nem tinham certeza da fidelidade dele, que tinha acabado de chegar, que estava novo na cena da história. Quem, em sã consciência, ia deixar o conselho de um homem tão abalizado para pegar o conselho do novato? Então foi Deus agindo, foi Deus. Deus queria daquela maneira em favor de Davi. Temos muitas coisas bonitas aqui nessa história. É claro que o final do capítulo, vou deixar para amanhã, para a próxima oportunidade, vai ter coisas ainda mais belas para nós vermos dentro desta história. Claro que a história ela tem seus elementos, tem histórias dentro da história, pois dentro da história de Davi e Absalão, temos a história de Aitofel e Uzai. Mas a gente tira mensagens. E a mensagem mais bonita que eu posso repetir aqui para vocês é justamente a história da resposta imediata da oração. Mesmo que nem parecesse resposta, mas era resposta. E aí Deus próprio inspirou a Uzai, botou as palavras na boca de Uzai, e Uzai chegou e falou para Absalão. Ele não foi mal interpretado, aliás, ele foi bem aceito, todo mundo gostou, todo mundo acatou o conselho daquele novato inexperiente. Por quê? Porque Deus queria daquele jeito. Por isso que a Bíblia, quando Jesus falou com os discípulos, com seus discípulos, a Bíblia disse assim, mais ou menos assim. Quando vocês, aos discípulos, ele disse, quando vocês forem inquiridos, perguntados, arguidos a respeito da fé do seu Deus, e não se preocupem, pois o Espírito Santo colocará na vossa boca. O argumento, gente, não era um recurso de oratória, não era um treinamento, foi Deus quem colocou na boca de Uzai as palavras certas para falar. Qualquer vacilo ele teria entregado, se entregado que ele era um espia, que ele estava, na verdade, era em favor de Davi, e aí nós teríamos uma outra situação muito diferente. Mas ele não vacilou. O argumento dele, do ponto de vista natural, foi muito bonito, mas do ponto de vista espiritual, foi pura inspiração, puro Deus naquela situação. Até nossos recursos de falar, de expressar, e não sei se eu posso falar carisma, oratória e tal, nada vale se não for Deus inspirando.
Mas quando é Deus inspirando, não precisa ter nenhum treinamento. É Deus quem toma o homem em favor do seu servo Davi, do rei rejeitado. Se o Senhor permitir, amanhã continuamos nossa leitura a partir do verso de número 15, pois do 15 até no 29 tem 15 versos, né? Do 15 até no 29 nós temos outra continuação da história e umas coisas bem bonitas que eu novamente estou encantado com a leitura da Bíblia. Causa atração para nós. Tenham todos um bom dia, um Deus abençoe especial para cada irmão, Deus te dê resposta nas suas orações, Deus te conceda isso, mesmo que você não veja, mas meu pedido é que Deus responda às suas petições e você, num futuro, talvez bem breve, vai dar glórias a Deus, graças a Deus, por Ele ter respondido sua oração no momento oportuno. Deus abençoe a todos e até amanhã, se o Senhor nos permitir.